Antes de entrarmos em um momento de oração, quero te convidar a silenciar a sua alma por alguns instantes. Respire fundo, afaste as distrações e permita que a palavra de Deus seja o primeiro alimento que seu espírito receba agora. A vida espiritual não é construída apenas com pedidos, mas com entendimento, transformação e alinhamento com o céu. A Bíblia nos revela que a mente é o lugar onde as maiores batalhas acontecem, não diante de multidões, mas no silêncio do coração. É ali que a vitória nasce e também onde a derrota começa. O que vemos externamente é apenas o reflexo do que foi cultivado internamente. Se essa mensagem já está falando com você, escreva nos comentários. Fala comigo, Senhor. Antes que alguém desista por fora, o desânimo primeiro venceu por dentro. Antes que o medo paralise, ele começou como um pensamento sussurrado, uma mentira plantada no coração. Antes que o pecado se manifeste em ações, ele nasceu como uma ideia, um desejo ou uma dúvida que não foi combatida. É por isso que a palavra de Deus nos alerta tantas vezes sobre o poder dos pensamentos. A verdadeira guerra raramente começa ao redor, ela nasce dentro de nós. Enquanto muitos tentam mudar o exterior, Deus nos chama para transformar o interior, porque é lá que a raiz está. Declare nos comentários: eu quero vencer dentro de mim. Mas Deus, em sua infinita bondade, não nos deixou sem armas nem sem direção. Ele nos entregou promessas eternas para sustentar nossa mente em dias de aflição. Uma delas está em 1 João 4,4, onde diz: Filhinhos, vós sois de Deus e já vencestes, porque maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. Mesmo quando pensamentos parecem desordenados, quando a mente está pesada ou quando as pressões internas parecem insuportáveis, essa verdade se levanta como uma bandeira no campo de batalha espiritual. Você não está sozinho. O Cristo que habita em você não conhece derrota, não teme confrontos e não recua diante do inimigo. Sua vitória não é uma possibilidade. É uma realidade decretada pelo céu. Comente agora com fé: o maior vive em mim. Se essa verdade estivesse completamente estabelecida dentro de nós, não enfrentaríamos nossas batalhas com medo, mas com confiança. Mesmo pressionados, lembraríamos que nossa força não depende do que sentimos, enxergamos ou entendemos, mas daquele que permanece firme ao nosso lado. Em 2 Coríntios 10, 3, 6, aprendemos que, embora vivamos neste mundo, nossa luta não é pela lógica humana. Nossas armas não são físicas. Em Cristo, recebemos armas espirituais poderosas, capazes de derrubar fortalezas, anular mentiras, quebrar argumentos e realinhar toda a mente à verdade do eterno. A verdadeira guerra não é vencida no grito, mas na fé que permanece quando tudo ameaça desmoronar. Escreva com convicção nos comentários: eu luto com armas espirituais. A palavra nos ensina que todo pensamento deve ser levado cativo e submetido à obediência de Cristo. Isso significa que nada que entra em sua mente pode permanecer sem avaliação. É como uma alfândega espiritual. Aquilo que não carrega o selo da verdade divina não deve permanecer. Pensamentos de medo, impureza, derrota, rejeição, orgulho ou tentação não devem ser alimentados, porque pensamentos se tornam sentimentos, sentimentos se tornam decisões, e decisões moldam destinos. Em Provérbios 23, 7 está escrito: assim como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Ou seja, sua vida sempre se moverá na direção mais forte dos seus pensamentos. Por isso, o que você permite crescer dentro de você, um dia crescerá fora de você. Com autoridade, escreva nos comentários: eu só guardarei pensamentos alinhados com Cristo.
Muitas pessoas acreditam que são derrotadas apenas por ataques espirituais externos, mas a Bíblia nos mostra que, muitas vezes, a batalha é perdida antes mesmo de Satanás agir. Ele apenas se aproveita de um terreno mental fértil para o medo, a dúvida e a incredulidade. Não é que Deus não queira agir ou que seu poder seja pequeno. O maior bloqueio é a falta de fé alimentada por pensamentos incorretos. Quando o medo é repetido, ele se torna fundamento. Quando a dúvida permanece, ela cria raízes. Quando a insegurança é alimentada, ela se transforma em identidade. Por isso, é necessário confrontar e substituir pensamentos imediatamente, antes que se transformem em fortalezas que travam o avanço espiritual e emocional. Declare com fé nos comentários: minha mente pertence a Deus. A Bíblia nos instrui em Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Isso revela que manter uma mente espiritual é uma decisão intencional e não um movimento automático da alma. Não é apenas deixar a mente fluir, mas ajustá-la como alguém que gira o volante de um carro até alinhar a direção correta. Quando decidimos o que pensar, estamos decidindo o que cultivar, e aquilo que cultivamos se torna fruto no tempo devido. Pensamentos são sementes espirituais, e toda semente, quando bem regada, produz colheita, seja ela de paz, fé e esperança, ou de medo, confusão e ansiedade. Pensar segundo o céu significa rejeitar aquilo que enfraquece, confrontar aquilo que contamina e escolher aquilo que edifica a alma. Comente com fé: eu escolho pensar o que vem do alto. Em Filipenses 4:8, somos orientados a pensar no que é verdadeiro, puro, justo, amável e digno de louvor. Isso revela que a mente nunca deve ficar vazia, pois terreno vazio é lugar de invasão. Quando alimentamos a mente com aquilo que Deus diz, o Espírito Santo cria padrões santos e fortalece o interior. Não basta rejeitar o mal, é preciso substituir por aquilo que vem da verdade. A mente se renova quando deixamos de aceitar pensamentos automáticos e passamos a construir pensamentos intencionais. Sua vida segue o alimento da sua mente. Se você alimenta a fé, viverá fé. Se alimenta medo, reagirá com medo. Se alimenta esperança, caminhará com esperança. Tudo em sua vida é moldado pela identidade que domina sua mente. Escreva com fé nos comentários: minha mente será renovada pela palavra. Hoje, diante de tudo que você ouviu, é tempo de assumir uma postura espiritual madura, decidir proteger o que entra e permanece em sua mente. Você não pode viver uma vida vitoriosa carregando pensamentos derrotados. Não pode caminhar em paz cultivando aquilo que rouba a sua paz. Não pode crescer espiritualmente alimentando pensamentos contrários às promessas de Deus. Jesus não chamou você para sobreviver, mas para vencer, e a vitória começa dentro de você. Por isso, entregue sua mente ao Senhor todos os dias, declare as promessas, rejeite mentiras e medite no que o céu já declarou a seu respeito. Quando sua mente se submete a Cristo, sua vida inteira se alinha com o propósito. Comente com ousadia: eu tomo posse da mente de Cristo. Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti neste momento, reconhecendo que só a Tua verdade pode trazer luz aos meus pensamentos e paz ao meu coração. Tu és digno de toda a adoração, honra e louvor. A Tua palavra declara que cada pensamento deve ser levado cativo à obediência de Cristo. E hoje eu te peço ajuda para viver essa verdade. Ensina-me, Espírito Santo, a reconhecer imediatamente qualquer pensamento impuro, mentiroso, destrutivo ou contrário à Tua vontade. Dá-me discernimento para perceber o perigo antes que ele se torne hábito, coragem para rejeitar e autoridade para expulsar toda semente maligna. Toca minha mente com o fogo da santidade. Limpa o que precisa ser limpo, derruba fortalezas ocultas, cura memórias
e renova padrões internos. Abre os meus olhos para enxergar além do que é natural, que eu perceba anjos me cercando, como diz o Salmo 34:7, e que eu caminhe com a certeza de que não sou escravo do medo, porque segundo 2 Timóteo 1:7, eu recebi espírito de poder, amor e mente equilibrada, que eu viva o verdadeiro discipulado, negando a mim mesmo diariamente, como ensinaste em Mateus 16:24. Que a tua presença seja minha maior segurança, tua vontade, meu maior desejo, e tua glória, meu maior propósito. Eu te entrego minha mente, minhas emoções, meus pensamentos e meu futuro. Eu te agradeço, porque já estás trabalhando dentro de mim, no nome poderoso de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários. Eu recebo e declaro transformação.